Hello! Hoje é um dia especial. Estou aqui nesse podcast. Pode produtividade. Será que pode mesmo? Claro que pode. Com duas pessoas especiais, um casal que eu adoro e admiro. Vou falar um pouquinho deles para vocês começarem a entender o que vem por aí. Cristiano Brandão. Seu objetivo? O sucesso do cliente. Seu propósito? Ensinar. Sua missão? Impulsionar pessoas. Treinador comportamental, estrategista de carreira e especialista em alta performance. Nosso próximo, ele gosta, de trabalhar a transição de carreira, de olhar para vivências e experiências, e é uma pessoa que a gente se conhece há pouco tempo. Sim. Mas sabe quando a energia bate? E bate tanto que a gente está aqui com um casal lindo. E Sabrina. Quem é Sabrina? Sabrina é uma pessoa, eu vou falar aqui primeiro, que é uma pessoa que a gente começou uma história numa conversa do WhatsApp. Foi sensacional. Um agendamento de dar pra gente ir junto pra um evento. Pegarmos o mesmo Uber. Pegar o mesmo Uber às 6 horas da manhã no aeroporto. De Congonhas, não foi? Detalhe, nós iríamos juntas para um evento e as duas intuitivamente foi verificar quem era DDD 71 no grupo, né? Você de Salvador! Isso! Lembra? Vamos dividir o Uber, vamos conversar, vamos se conectar, vamos, que horas? 6 horas da manhã. Uau. 6 horas Na da manhã. Starbucks, lembra? Isso. E aí começou. Quem é Sabrina? Nascida em Irecê, professora desde os 16 anos, empreendedora desde os 11 anos, advogada, consultora, mestre em Direito pela UFBA, mentora de vida e carreira, palestrante nacional há 12 anos, mestre em Direito, professora e autora de 10 livros, também treinadora comportamental e CEO no Descomplicando Cursos, e além do conhecimento, treinamentos e eventos corporativos. Mãe, a gente tem aqui mãe e pai de Guilherme e Henrique Dourado. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho muito importante para as pessoas começarem a entender um passo que é olhar para casais em alta performance. Eu vejo muito no mercado hoje, principalmente, casais trabalhando juntos. E parece que a performance ajuda muito. A produtividade, aquela coisa de se um não tá legal, o outro puxa. Se o outro não tá legal, vamos lá, uhul. E quando tudo tá convergindo, as coisas acontecem e acontecem numa sinergia muito bacana. Eu quero que vocês contem um pouquinho da jornada de vocês juntos. Como é que foi isso? Como é que vocês começaram a trabalhar juntos? Sati uma carreira, Christian outra carreira. E aonde essa sinergia aconteceu? Bom, vamos começar? Pode, mas você pode começar já, mas eu já queria falar assim, gente, ó, não sei se você tá assistindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas já pega café, já pega pizza, já pega tudo aí, porque vai demorar esse negócio, viu? eu acho que eu só vou sair daqui no pôr do sol, gente. Falar de jornada junto, senta que lá vem história. Pois é. E vou contar uma coisa pra vocês. Vai estar ao vivo no YouTube, quem quiser, acompanhar a gente por aqui, pra dar risada. Isso, perfeito. Olhando as caras e bocas. E em todas as plataformas. E papel e caneta é sempre fluido. Acreditem. Exatamente. O movimento precisa estar no papel. E aproveita que você já vai estar aí assistindo, já dá aquela curtida, já compartilha, já manda setinha. Não adianta, a gente tem que falar isso porque você tem que fazer, porque a plataforma precisa entender que isso é bacana para entregar para outras pessoas. Então já faz isso aí, já fazemos um merchan aqui, então se prepara. Eu vou exercer todo o poder de síntese. Você perguntou, Sai e Cris, de onde veio essa sinergia de trabalhar junto? Na verdade, eu queria retomar um pouquinho o início da nossa jornada juntos, porque quando nós começamos a namorar, cada um já tinha
a sua atividade profissional, digamos assim. Cris trabalhava em academias, ele tem a primeira formação em educação física e eu estava ali finalizando a minha jornada no direito. Mas eu acredito, e eu acho que você vai concordar comigo, que a nossa parceria se inicia a partir do momento que a gente decidiu namorar. Porque nós passamos a estabelecer um padrão de relacionamento que você pode estabelecer onde você estiver, de muita cumplicidade e de soma e de muita multiplicação do que cada um resolvia fazer, sempre se apoiando e sempre sendo um colchão do outro. Então, em muitas circunstâncias, Cristiano tinha que dar muitas aulas e às vezes surgia algum contratempo, eu estava ali, mesmo não sendo da área da educação física, para dar um suporte, para chegar junto. Assim também ele, quando eu comecei a dar as aulas na faculdade... Fui aplicar várias provas. Ele ia aplicar a prova. Então, assim, nós não éramos sócios, mas assim, ele ia aplicar a prova. Ele corrigia a prova objetiva. Não dava, né, gente? Para corrigir a subjetiva do direito, mas objetiva... Legal que você trouxe essa história. É bem isso que a Sabrina tá falando. Porque a gente já era sócio de vida. E aí... Eu era professor de educação física, sou professor de educação física, mas atuava como professor de educação física naquela época. E aí Sabrina virava pra mim e falava assim, amor, surgiu aqui uma aula, sei lá. Super bacana financeiramente só pra nós. Só que eu tenho prova pra aplicar, você pode aplicar a prova pra mim? Eu, tá, posso, beleza. Só sentar e aplicar? Não. Qual é o processo? Você precisa ver meu discurso na sala. Eu chegava na sala da faculdade... Boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu vou aplicar a prova pra vocês, tá aí. Gente, não vou aqui ficar falando que não é prova em dupla, não pode... Não sei o que, beleza? Outra coisa, tá muito importante. Eu sou professor também, mas eu sou professor de educação física. Então o máximo que eu posso ajudar você hoje é com a data. Fora isso... E o que algum dia eu escutei em casa... Que pode ser uma verdade ou não verdade. O máximo que eu... Ficava todo mundo me olhando assim. Eu fiz, sério, o máximo que eu posso ajudar vocês é com a data. Então, boa sorte. Eu quero ver um parêntese. Eu ia ficar pé da vida. Não é? Porque eu era daquele tipo de que só Tirar faltava dúvida. puxar a cadeira e sentar do lado da professora. Professora, aquela luz. Uma palavra, professora. Acho que se alguém viesse falar isso comigo, eu ia me dar a mão. Vamos rezar junto, vamos orar. Vamos ver se a gente consegue aqui, numa força, trazer alguma luz. Mas desde o início, é bem isso que você tá falando. Desde o início a gente tinha essa troca. Mas um ponto que você falou de parceria. E eu acho que a base, desde o início, foi não só a cumplicidade, mas a base disso foi a conversa. Eu acho que a gente conversa muito. A comunicação, a gente se fala muito. Poxa, eu tô fazendo isso, tô pensando nisso, tô querendo isso aqui. E aí, se o outro compra a ideia, pô, bacana, vamos por aqui. Isso aconteceu várias vezes. Sim, aconteceu. eu já vendi para uma pessoa. Então vamos vender para outras pessoas. Exatamente. Entende? Exatamente. Então... Até norma da BNT também ele já corrigiu, hein? Importante lembrar, porque houve um momento... da vida profissional. Eu falei que a gente só ia sair daqui no pôr do sol. Houve um momento da vida profissional que surgiu um extra de correção de normas da BNT de monografias. Então, a coisa começou a fluir, eu recebia muitas monografias e aí a gente colocava a norma da BNT e ficávamos ali checando. 4 à esquerda, Arial, 12, né? Eu já fiz isso. Você já fez isso? Eu fiz isso. Eu era a referência. Eu sempre fui aquela aluna que era o caderno sempre muito copiado. 2. Né? Uhum. Todo bonitinho, desenhado, as coisas. De se chatear quando errava uma letra. Eu queria arrancar a página. Marcado de colorido para ajudar no estudo. Somos com as duas. partes mais importantes. E aí depois eu fui pra faculdade, os trabalhos. Minha mãe, meu primeiro podcast aqui foi com os meus pais. É aquela coisa do família é a base, né? Sim, muito bom. Como é que é produtividade? Você pode ser a pessoa mais produtiva do mundo se você não tem base. Uhum. É produtiva para quê? Para onde? É cansativo. Exatamente. Né? E aí minha mãe trouxe uma frase que foi muito interessante. Minha filha, você sempre foi responsável. A vida inteira. Eu te perguntava, minha filha, para que essa exaustão? Minha mãe, porque tem que ficar perfeito. Então, para querer perfeito, a gente faz o quê? Não deixa que eu faço. Uhum. A gente concentra, né? Não é? E aí, eu
A norma da BNT surgiu na minha vida desse jeito. Eu fiz todos, aí todo mundo, depois que eu formei, não, que eu preciso, minha irmã, os amigos, até TCC, abre um parêntese, TCC eu já, né? Sim, entendendo. Mas é porque sim, precisa dos dois lados, né? Por exemplo, Caminhemos. na faculdade, por exemplo, eu era o que apresentava. Exatamente. Então, assim, faz o trabalho e me dá 2 dias antes. Aí ficava todo mundo paradinho assim do lado da parede, né? Quem nunca ficou assim. E eu já chegava lá e parará. Acabou. Tenho que ir que eu tenho que trabalhar. Fum! E aí me mandava. Mas quando eu falo de comunicação do casal, e trazendo aqui de novo pra gente pra alta performance, quando eu falo da comunicação, porque a gente já falava o que a gente queria. Sim. Então a gente aí já tinha clareza do que queria alcançar. Então, poxa, olha, a gente tá junto, mas a gente quer comprar um apartamento. Isso surgiu desde lá do início. Sim, desde o namoro. A gente já vinha dentro... Poxa, olha, eu quero isso, eu quero alcançar isso, eu quero chegar aqui, na minha carreira, eu quero alcançar esse patamar. Pô, eu quero dar aula nesse lugar, eu quero isso aqui. O que é que eu preciso fazer? Então a gente, como eu externava pra ela e ela externava pra mim, um ia apoiando. Mas isso que você tá fazendo, tá ligado com aquilo? A gente tá falando de uma época que a gente não trabalhava com... Um trabalho de CNV desde o início. Olhando a necessidade. Sim. Se comunicando. E é exatamente o que você falou. Ser produtivo para quê? Isso também acontece muito em casais. Sim. Primeiro, a gente precisa desenhar qual é o modelo, o projeto de vida que a gente quer vivenciar. E nós fizemos muito isso. Desde a época do namoro, a gente sentava e ficava ali sonhando, olha, a gente quer ter um apartamento, olha, a gente quer ter 2 filhos, que estilo de vida a gente queria experimentar, que locais a gente gostaria de frequentar. A gente sempre foi muito sinérgico nos gostos, então, nos gostos musicais, nas escolhas, e não significa dizer que você precisa ter alguém dentro desse contexto, mas vocês precisam sentar, as pessoas precisam sentar. Lógico. Né? É uma dupla evolutiva de vida e, no mínimo, desenhar, porque a gente percebe que muitos casais acabam gastando muita energia e sendo improdutivos porque cada um está buscando em polos diferentes, objetivos distintos. Isso não significa dizer que Cris não tem os objetivos dele e que eu não tenho os meus, mas a gente afina, a gente soma. Ora Sabrina performa mais, ora Cristiano performa mais e a gente vai fazendo essa dança. Então, desde a época do namoro, isso já fazem 22 anos, a gente ficava ali, né? Poxa, a gente quer ter 2 filhos, a gente quer ter nosso apartamento. Então, a gente canalizava todas as nossas ações, os nossos esforços e as nossas renúncias, porque eu acho que quando a gente fala em performance, a gente também precisa falar em renúncia. Não dá para querer tudo o tempo inteiro ao mesmo tempo. Então, a gente fazia muito esse alinhamento. No nosso primeiro, a gente foi um ponto fora da curva. No nosso ciclo de relacionamentos, por exemplo, de amigos, quando a gente casou, a gente não fez festa. Não fez festa, não fez nada. A gente foi no fórum. No fórum. Depois fomos numa churrascaria, cada um paga o seu e todo mundo continua amigo. Foi. E fomos fazer uma viagemzinha aqui para Embraçaí. Por quê? Porque a gente tinha sentado e falado, olha, presta atenção. Eu tô na ascensão da minha carreira. Sabrina estava no início da carreira dela. A gente estava em momentos diferentes da carreira. Eu estava vivendo um momento da minha carreira que as academias me procuravam. Eu nunca precisei procurar local para dar aula. As academias me procuravam me fazendo proposta. Eu trabalhava numa grande empresa multinacional que eu treinava os professores para ministrar as aulas e treinava as academias para venderem mais, reter aluno. Então já fazia esse trabalho de consultoria. Então a gente estava em momentos diferentes. Aí a gente sentou e conversou, eu tenho um carro, você tem um carro. Ou a gente vende e faz uma festa que vai durar uma noite, ou a gente pega esse dinheiro e dá entrada no apartamento. Lógico, o pai e a mãe de Sabrina ajudaram muito nesse período. Foram sensacionais. Foram incríveis. Ele já tinha, dentro dessa ideia da gente casar, ele já tinha nos dado, eu me lembro como hoje, um terreno que custou 10 mil reais. Foi. E aí a gente já foi vender esse terreno, ele já era 20 mil reais. Então assim, já tinha 20 mil! Aí a gente vendeu os carros. Ficamos a pé e tá tudo certo. Mas vamos que vamos. E aí, só que a gente fez esse alinhamento. E quando Sabrina fala de você abrir mão de algumas coisas, era o sonho dela, casar com um vestido de noiva, com aquela festa, com aquela coisa. E ela precisou... Eu sou um pouco desapegado para isso.
Então, Homens. Homens. e tem muito da minha natureza também. Eu não tenho muito essas coisas com aniversário, sabe? Eu não tenho muito, enfim. Aí a gente sentou e alinhou. Eu falei pra ela, ó, a gente pode fazer a festa. Se você quiser fazer a festa, a gente faz a festa. Mas se você quiser, a gente vai comprar um apartamento. A gente dá entrada no apartamento e vamos comprar um apartamento. Bom, surgiu o apartamento, a gente comprou o apartamento, mas a gente falou, ó, vamos combinar uma coisa? Vamos continuar, vamos trabalhar, vamos produzir. Com 5 anos a gente faz a festa. Com 5 anos não deu pra fazer a festa. Não deu pra fazer a festa, porque já tinham surgido outros objetivos comuns que, nesse mesmo alinhamento, conversem, dialoguem. Foi. A gente entendeu que ali não era a prioridade. Porque Isso. passados esses 5 sonho anos... muda, né? Pois é, passados esses 5 anos já tinha Guilherme, já tinha também... Nosso primeiro filho. O sonho da gente de começar a viajar era algo que a gente já desejava muito e poder circular Você viajando. trouxe no início, amor, quando a gente alinhou nossas ideias, a gente alinhou nossos sonhos. Sim. E eu tinha vontade de viajar muito e nunca tinha viajado. Minha família simples, família de Sabrina também simples, a gente nunca viajava, eu nunca tinha viajado. Não sobrava o dinheiro da passagem. Viajava a trabalho. Eu conheci o Brasil todo trabalhando, Sabrina tinha conhecido o Brasil todo trabalhando, dando aula. Eu viajei por todas as feiras, mas pra curtir de férias, né? não. Esquece tudo. E aí naquele momento, aí Sabrina já estava em outro momento da carreira, eu também num momento melhor ainda na minha carreira, a gente já tinha o dinheiro de fazer a viagem no final do ano. Sim. Aí fomos Só que aí a gente ficou, e aí, faz o casamento ou a gente vai... Não, então vamos pegar 5 anos e vamos passar para 10 anos? E transferimos esse casamento de 5 para 10 anos. Mas aí ele aconteceu. Mas ele aconteceu. Que aí é bacana também, que eu acho bacana, eu sempre gosto de contar essa passagem, porque faz parte do resultado final, da comemoração, do desfrutar o que a gente planejou. Então, 10 anos depois, já com tudo esquematizado, aí a gente senta de novo. Uma estrutura. Isso. Base. Aí a gente sentou de novo, só que a conversa agora foi assim. A gente tem o dinheiro para fazer a festa. A gente pode fazer a festa. Ou a gente pode viajar. E fazer o nosso casamento na viagem. Não. Aí ela fez, mas eu quero fazer o casamento. Eu quero me vestir de noiva. Eu quero me vestir de noiva, eu quero fazer o casamento. Aê, pum. Se liga. O que você acha da gente casar em Vegas? Gosto. Alô, você que pode estar chegando. Agora. E aí nós fomos fazer uma viagem. O que a gente queria? Não queria viajar? O que queria? Não queria casar? Fomos pra Vegas. Com mais 2 casais, assim, Foi. queridíssimos, que se colocaram ali também, estavam na mesma dinâmica. Em Vegas, com direito a limousine, entrar com Elvis cantando Love Me. Sabe? A passeio pelas ruas de Vegas, vestida de noiva. Então, assim, fizemos o casamento. Eu me vesti de noiva. Eu quero fazer um parêntese. À vontade. Vocês não vão conseguir ver, mas já no canal do YouTube tem um vídeo meu mostrando o meu quadro dos sonhos. E ele tá aqui, ó, bem na frente da gente, com fotos nas quais, não tem todas ainda, mas tem fotos que representam a questão ali embaixo, família. Casal, filhos, casamento. E eu queria fazer um recorte hoje. Vocês estão falando de 22 anos de um relacionamento. Sim. Hoje, e é uma vida real, relacionamentos das pessoas jovens, né? Algumas imaturas ainda, não pelo fato do ser criança ou ser muito jovem, Sim. mas pelo fato de viver poucas experiências, Sim. Do movimento louco e frenético de correria que a gente está vivendo. Então, olhando para... que eu gosto sempre de trazer aqui o movimento. Então, trazendo um recorte do que vocês viveram lá, de olhar para o sonho, dizer, esse sonho, ele vai continuar sendo sonho, mas não é para agora. Sim. Sim. Hoje a gente vê pessoas fazendo, né, casamentos maravilhosos, e é lindo, é emocionante, mas é o mesmo sonho. E às vezes o tomar a decisão não é certa. E muitas vezes por falta de influência e por falta de base. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Para olhar para esses casais que podem estar agora, a mulher dizendo, amor, escuta esse podcast aqui. Né? Tomar decisões.
adiar sonhos, se conectar para olhar em prosperidade e abundância, porque eu acho que é o foco. Uhum. Como é que vocês trazem isso, olhando para o recorte do que vocês viveram há 22 anos atrás, para o recorte hoje, 2023? Mundo frenético, né? Relacionamentos que duram pouco, pergunta. pandemia que veio e mudou muitos relacionamentos, porque as Muitos. pessoas não se conheciam. Sim, sim. Traz um recorte desse sonho lá para hoje. O que é que vocês falam para esses jovens casais de hoje? Posso começar? À vontade. Você trouxe um ponto excepcional, porque inclusive segundo dados da revista Crescer, nós tivemos um salto de mais ou menos de 7% de divórcios para 19% de divórcios nesse período pandêmico. E respondendo a sua pergunta, o divórcio, ele na verdade é lá a ponta final do que acontece diante dessa jornada. Esse imediatismo e essa necessidade frenética de que as coisas aconteçam com muita velocidade é um dos fatores que eu acho que são cruciais de serem abordados por um casal. Na medida em que as coisas, de fato, ainda que a gente tenha um mindset próspero, de abundância, como você comentou, elas vão acontecer. Sim. Porque nós estamos diante de dinâmicas muito pessoais. Então, trazendo a nossa referência e partindo para 2023... nós também estamos imersos nesse modelo social, no convívio, na ambiência com pessoas. Então, o que nós sempre fizemos e a gente recomenda que vocês façam? Por mais que os ruídos externos, por mais que todas as questões que estão fora da nossa relação queiram, e muitas vezes sim, querem nos atormentar, a gente volta, senta, conversa, alinha, tem ADR, volta pro eixo, tem que ter, vida real, tem ADR, não é assim que as coisas funcionam. Então, qual é a sua prioridade agora? É de fato esse casamento maravilhoso, ou muitas vezes a compra de um carro, ou outras tantas escolhas. Viver, viajar, curtir. Sim. Exatamente. Sim. E na tomada da decisão, a gente faz algo muito bacana, que eu acho que vai servir para vocês. A gente sempre se pergunta, que vida a gente quer viver? Como a gente se vê? E aí, quando a gente se pergunta e a gente põe, obviamente, os nossos filhos nessa relação... Hoje colocando os nossos filhos... Sempre os nossos filhos, né? Porque você pode ter filhos também. A gente põe eles nessa dinâmica, a gente toma a decisão assertiva. É por aqui que a gente vai. É por aqui que a gente caminha. Agora, o casal precisa estar olhando numa direção semelhante. Porque a partir do momento que cada um olha para uma vista muito diferente, vai ser difícil dar as mãos. Porque os esforços, eles acabam não sendo comuns. Acaba ficando desgastante. Uma coisa que eu percebo também em muitos casais, é que eu falo dentro da área jurídica. Competição entre o casal. Sim. Então, dentro desse ritmo frenético, 2023, como você trouxe do mediatismo jovens, os jovens estão competindo e a gente precisa trabalhar em estima. Uma união separada, né? Porque tá junto, mas é 50-50, tá junto. Lá em casa, pelo menos, nunca teve isso. O dinheiro é do casal. Deixa eu trazer uma coisa aqui. Parêntese. Eu não tenho a mínima ideia que dia paga o cartão de crédito. Meta de vida! Presta atenção. Tem que jogar o dinheiro lá dentro da conta, né? Quem paga é ela. Eu sou organizada, como você, amiga. Planilha. Então, assim, eu jogo o dinheiro lá dentro e aí, quando eu preciso, eu faço assim, qual o melhor cartão pra usar? Entendeu? E tem essa confiança. E é isso, não, porque assim, é o dinheiro pro que a gente quer, não é o meu dinheiro. Aí eu posso virar e falar assim, olha, presta atenção, esse dinheiro que eu tô ganhando, a gente tava aqui em off comentando sobre o estúdio lá da gente. Quando eu fui comprar, por exemplo, os equipamentos do podcast, eu virei pra ela e falei, presta atenção, esse mês eu quero separar X porque eu vou comprar os equipamentos pra montar isso aqui. Então, já tô avisando, não mexe em tudo porque eu vou precisar. Sim. Então, aí de novo a gente volta pro início da nossa conversa aqui, que foi o quê? Comunicação, alinhamento e conversa, né? E sem querer te interromper, já te interrompi, o que eu ia falar era sobre ambiência. Eu acho que fez muito sentido para mim lá atrás e faz muito sentido para mim até hoje. Que é você estar com pessoas que pensam da mesma forma do que você quer alcançar. Não adianta você sentar com pessoas que estão sempre falando de problema, tá sempre falando da miséria, tá sempre falando da crise, tá sempre falando... Porque... De traição, falando em relacionamento, né? E aí que não dá certo. E aí eu vou falar como um posicionamento como de homem, tá?
E aqui não sendo machista ou sendo... Não, nada disso. Chega um momento que você não tá mais... Eu não quero mais estar na mesa de quem tá falando... Guerra dos sexos. Pô, sabe? Ah, não, porque eu tenho que ter, porque minha mulher não tem que ter, porque eu sou homem, porque eu... Putz, isso não é... Eu não curto esse tipo de conversa, eu não quero estar nesse tipo de conversa, eu quero estar no tipo de conversa como eu tava ontem... atemporal para você que está assistindo aí, mas eu estava ontem à noite com pessoas e falando sobre investimento, e falando sobre ter mais, e falando sobre o que posso fazer, e falando sobre perspectiva para 2023. Então, eu quero estar no meio dessas pessoas. Isso me fez evoluir. Lá atrás, você perguntou lá atrás e trazendo para hoje. Lá atrás, eu como professor, quando eu me apresento como minha primeira formação, professor de educação física, o que me fez ser um professor de educação física e partir para consultoria de empresas. Eu andava com pessoas que faziam isso. Sim, ambiente. Então, as pessoas... Totalmente. Quando eu começo a dar aula, eu conto isso até no meu livro, já fazendo meu livro que vai estar saindo agora, no início do ano. Aguardem. Pois eu conto isso no meu livro. Quando eu começo a dar aula, eu procuro quem são os melhores. Quem são os melhores nisso aqui? E eu vou atrás desses caras. Eu ia assistir eles dar aula, eu ficava lá assistindo, ó. Eu dava 2 aulas na semana, eu ia pra academia deles e ficava assistindo eles darem aula. O que é que eles fazem? O que é que eu posso fazer? Comecei a fazer amizade com essas pessoas, porque eles me viam lá toda semana. Amor, e é importante, somando a você, que o casal também tenha essa mesma visão. Porque o que acontece é que muitas vezes um dos membros dessa relação evolui, e cresce, o outro fica, né? acessa e o outro fica. Então a gente precisa também trazer esse comando de ação. E não puxa. Puxa aqui. Eu subi e não puxei. Deixei lá. Aí admiração, respeito, perere. Tudo que vem no combo. E aí eu vou trazer 2 exemplos de 2 situações. Puxa, hein? Falando em ação, porque eu também sou dessas, eu gosto de vida em movimento. Puxa quem E não tá tem junto. problema puxar, e a outra pessoa tem que aceitar ser puxada se não tá no lugar onde gostaria de estar. Sim, exatamente. Sim. Pés no chão. Essa semana eu vou fazer esses últimos dias, minha fé tá sendo o meu movimento. 2. Top. A fé tá sendo o meu movimento. E eu tive muita clareza disso na pandemia, que eu comecei a ler a Bíblia e comecei a olhar isso dentro do espiritismo também. Eu escutei uma frase, não lembro agora quem foi que disse, mas ao decorrer daqui eu falo. Você tem Se a gente que não ser... lembrar, a gente fala que é um provérbio chinês. Você tem que ser conformado na insatisfação. Top. Concordo. Porque quando você está insatisfeito, você busca. Você sai da zona de conforto. Sim. Tá doendo. Só que é nesse lugar onde você tem que fazer o quê? Se sentir bem. Tá doendo. Isso quer dizer que requer movimento. Isso quer dizer que eu tenho que Opa, é esse lugar onde eu tenho que estar. Porque o sofá é gostoso. O não fazer hoje é gostoso. Maratonar a série é incrível. É incrível. Deixar para Mas amanhã o que uma isso vai te obrigação trazer? É mais fácil. Tomar decisões é mais difícil. Muito. Fazer escolhas é mais difícil. Então, aí, trazendo pro recorte do casal, tem um momento, eu acho que é mais difícil os 2 subirem junto do que um subir, puxar o outro. Sim. E depois o outro subir e continuar puxando. E o movimento é de mãos dadas. Sim. Uma Perfeito. escada caminhando. Perfeito. Né? Um dá 2, 3 passos, outro dá 1 passo. Sim. Diz, mas estou aqui. Eu vou aqui. E vamos junto. Agora você vai. E a escada, ela vai subindo. E essa troca, esse momento do revezamento de mãos é muito importante. Porque o que acontece também em muitos casais, hoje eu tenho a oportunidade de atender muitas mulheres casadas, é que um sobe, continua a subir e o outro fica sozinho a irmã ali nessa relação. Então, a sua fala é uma fala também muito poderosa, é uma fala de cura. Você sobe um pouco, mas você precisa... Porque assim, performar é bacanérrimo. Escalar é sensacional. Isso importa em renúncias, isso vai trazer uma série de consequências. Mas assim, quando você está no topo, no front,
E muitas vezes, se você perceber em alguns relacionamentos disfuncionais, há o outro que está sempre no bastidor, ou que traz consigo a ferida de que eu fiz tudo pela minha família, mas eu nunca tive tempo para mim. Eu que me dediquei, eu que fiquei aqui e hoje eu sou esquecida. Então, assim, tua fala é poderosa porque é importante que você que está nos assistindo, se você está nessa situação, volta, senta, põe um café à mesa, bate um papo e desenha com a sua esposa ou com seu esposo o que é que pode ser feito para que ele também tenha o seu espaço, porque isso vai gerar uma ferida. O que é individual e o que é coletivo. Exatamente. Sim. Exatamente. Ó, eu vou trazer 2 exemplos que aconteceram com a gente no passado e 2 exemplos agora no presente, como você falou. Na minha primeira transição de carreira, eu tenho 2 transições de carreira, por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse assunto, porque eu vivi 2 vezes isso. E 2 transições de carreira, sem falsa modéstia, no auge da minha carreira, tá? As 2 vezes que eu saí foi por escolha e não deu certo. Na minha primeira transição de carreira, quando eu saio da educação física, eu tinha conquistado tudo que eu queria. Eu estava nas melhores academias, as melhores academias me procurando, eu viajando o Brasil todo. Eu não podia dar aula sexta, sábado e domingo, porque eu estava viajando, dando treinamento. Só que eu não tinha o retorno. Eu cheguei num teto financeiro que eu falei, caraca, não consigo mais passar daqui, eu tô me acabando e chegou aqui pra mim não é o limite. Eu não quero isso aqui, eu quero mais. E é aquilo que a gente comentou, quer viajar, é o estilo de vida que eu quero, então... Eu tinha alcançado, mas aquilo ali pra mim não era, eu não queria aquilo, eu tava insatisfeito com aquilo. É o inconformismo que você Isso, eu era super... Grato e insatisfeito. Grato e inconformado, como o Bruno Gimenez fala. Massa, mas não é isso. Exatamente. Eu quero mais. E aí, tá tudo bem. Quando eu faço minha primeira transição de carreira, que eu recebo o convite para ir para a indústria farmacêutica. Nada a ver. Gente, eu não sabia nem o que o propagandista fazia. Mas pode contar que eu fiquei à noite. Mas não, então, eu vou contar. Ó, é isso que é casal. Sendo a médica e ele ensinando os remédios. Tá entendendo, gente? Isso é casal de outra performance, entendeu? Tem que estar no livro, casal. Você lembra daquele dia? Sim. Abre parêntese. Eu vou botar no meu livro uns QR Codes, que aí quando a pessoa abrir, Sabrina contando a versão dela. Adorei. Né? Aí, quando eu vou fazer essa transição de carreira, eu tava com medo. Eu sabia que se eu não desse certo e eu voltasse, eu tinha meu lugar ali, porque eu tinha feito o meu nome, eu tinha feito uma estrada ali. Mas o que me deu mais segurança foi ela virar pra mim e falar assim, ó, vai. Então ela fala... Eu tô aqui, vai. Exatamente. Então eu tava naquele momento que eu não sabia o que ia acontecer. Se ia dar certo. Eu tava indo por causa da grana. Todo momento, eu fiquei 6 anos na indústria farmacêutica, todo tempo eu falei, eu tô aqui pela grana. Eu tô aqui pela grana. Eu não tô... A galera falava, nossa, isso aqui é uma cachaça. É muito bom, desculpa, eu fiz grandes amigos lá, tenho grandes amigos até hoje lá. Eu nunca senti essa cachaça. Essa cachaça, quando eu tomava, o álcool já tinha ido, era só água. E sabe, eu tava ali pela grana. Sim. Pronto. Mas o que me fez mudar foi eu ter essa segurança dela virar pra mim e falar assim, ó, vai. E eu fiquei 6 anos lá. E depois de 6 anos, mentira, nesse intervalo de 6 anos, acontece o inverso. 2014, a gente tinha acabado de ter o nosso segundo filho, e acontece uma mudança na área dela. A legislação foi alterada. O professor mentor dela foi um dos responsáveis por redigir a nova legislação. Sabrina estava junto, Sabrina conhecia o Brasil inteiro ligando para ela para viajar, para ela ensinar essa nova legislação. E ela virou para mim e fez assim, amor, mas Henrique tem 1 ano. Henrique tá recém-nascido. A pergunta que eu fiz para ela foi, quando vai ter outra reforma dessa? Ela fez, daqui a uns 70 anos. Eu fiz, vai. Então, isso dá suporte para você ir. Entende? Então, eu precisei disso. E na minha primeira transição foi 2010. Sim. Você só não contou a parte do que eu li, né? Eu vou contar. É que quando ele foi fazer essa seleção para a indústria farmacêutica, vieram os convites, mas ele precisava participar de uma seletiva. E como ele comentou, ele não era da área.
Não, assim, sabia o que ele era. tinha dentro da seletiva que apresentar as Tinha as medicações. Não, o processo é Técnicos, bem... nomes técnicos dos remédios e tudo mais. Então, nós ficávamos às madrugadas, porque nós só tínhamos as madrugadas, acordados. Eu era médica e ele chegava no meu consultório. E aí, só que aí vem um detalhe importante aqui de produtividade, tá? Eu sempre fui a favor a treino, a repetição. Claro. Eu venho dessa escola, nas consultorias e treinamentos que eu dava para os professores, a gente falava até sobre pré-coreografia, de você já preparar o que você vai fazer, de você já treinar o que você vai fazer. Então, acho que foi um diferencial gigantesco, porque quando eu cheguei na seleção, todo mundo, novato, lá chama neófito, é neófito, eles não contratam não. Só que meu desempenho, por quê? Porque eu virei à noite estudando. Eu sabia exatamente tudo Preparo. o que precisava. E assim, uma pessoa que nunca tinha... Gente, eu nunca tinha olhado substância de bula. de bula, de nada disso. A gente gravou TED tem pouco tempo. Sim. Eu não sei se vocês ouviram eu dizer, eu falei pra algumas pessoas isso. Depois do meu vestibular, eu não me lembro qual foi a última vez que eu estudei tanto. Sim. Porque eu não sou de decorar, eu sou de estudar. Então eu aprendo. O que eu falo nas aulas, o que eu ensino em mentoria, o que eu aprendi. Sim. E o TED era os 10 minutos Sim. que nós tínhamos para dar o nosso melhor. Fazendo o que a gente sabe fazer. Sim. Só que performando high-tech performance Total. máxima. Então, tipo, eu me preparei, Uhum. eu estudei, eu botei o áudio, eu fui pro banco, fiquei no banco. Aí eu olhava pro lado, deixa eu ver se tem alguém falando mal de mim. E se tiver falando problema de quem tá falando. Eu Adorei. estou estudando. Mas é isso, é preparo. E aí, vocês dois falando, eu lembrei de uma outra coisa. Casal é 2. Sim. Casal é 2. E eu em nenhum momento eu vi vocês falando no individual. Parabéns. Sim. Isso é lindo. Casal. Minha gente, é casal. Para de ficar pensando no individual. Quando você casou. Exatamente. Casal. Isso foi o tempo todo, né? Sempre. Quando a gente Sempre. vai olhar, vamos olhar isso, vamos Nos comprar um momentos carro. de mais dores, dificuldades. Sim. Nos E que momentos tem, mais que tem felizes. quebra-pau, e que tem DR, que tem... tem os meus... eu quero isso, ela quer isso. Putz, peraí, vamos botar no papel aqui. Quais são as vantagens do que eu quero, quais são as vantagens do que você quer? Vamos decidir aqui. Mas isso vai rolar, isso não tem como. Isso a gente tá falando, antes de começar a trabalhar junto, tá? Aí é um outro recorte. É. Mas diga aí, você falou de um exemplo, depois você falou. Aí tem esses dois exemplos, né, da minha primeira transição e desse momento de Sabrina em 2014, que eu virei pra ela e falei, vai. Gente, ó, vai num ponto que depois eu brinquei nesse momento, mas eu virei pra ela e fiz assim, ó, eu quero reservar a tua agenda. Porque aí Foi nesse nível. Foi nesse nível, dela chegar, desarrumar arrumar a mala e viajar de novo. E a gente com Henrique com um ano. pequenininho. Não foi fácil, mas só foi possível porque eu tinha uma dupla. E essa dupla estava, além do seu trabalho convencional, porque ele estava no mercado seletista, estava fazendo toda a cobertura. O que eu tenho de registros de Henrique no colo dele, Henrique Sim. trocando a fralda de Henrique dando, e eu distante, eu não Os primeiros vou, passos. chorava, ela não chegou um momento que eu dizia, nossa, eu vou desistir. Ele, não, você já está no meio do Fica, caminho, é só um ano, você são só vai. 2 anos. Claro que em algum momento ele também tinha, dentro da relação humana dele, dizer assim, como ele está dizendo, eu quero um horário na sua agenda, a gente não se vê, a gente não consegue ter um tempo, porque de fato eu estava, essa aqui é a questão, né, numa performance profissional extraordinária, e é bacana que o casal esteja alinhado, e é bacana que a gente saiba também o momento de arrefecer, de desacelerar, porque imagina que eu tivesse assim, desde 2014. Não, aí não rola. Mas o Talvez eu não hiperfoco. tivesse mais um marido. Hiperfoco tem que ter tempo pra parar. Você Talvez tem os que entrar meus em filhos hiperfoco, mas você tem que saber a hora de estivessem numa sair do condição- hiperfoco. Talvez não tem os meus como você filhos ficar. estivessem numa condição de muita preocupação em termos de ausência materna. Então, o que acontece também é que muitas vezes a gente entra nessa jornada em alguma área da nossa vida e a gente não sabe o momento Embola. de desacelerar. É. Não é o foco aqui, mas
como a gente, e aí eu digo o meu lugar e o de Sabrina, o que é que a sociedade diz muito? Que a mulher tem que fazer escolhas o tempo inteiro. Sim. E a escolha entre ser uma puta profissional, carreira de sucesso e ter filhos e família e marido é dito pela sociedade o tempo inteiro. É julgado pela sociedade. O tempo inteiro. Mas deixa eu te falar, Eu assim fui também, muito julgada. mas assim também Fui do lado de muito cá, julgada. tá? Assim também do lado de cá. Sim. Como eu ouvi, porque hoje tipo, já tem as relações. poxa, e sua mulher viaja tanto? Olha lá! Então, eu escutei muito isso. É louco. Então, Aí também se o homem viaja muito, e seu marido viaja muito, hein? O que então, você acha disso? As pessoas querem sempre opinar. Tenham cuidado com a opinião alheia, o casamento. Essa é uma outra fórmula de sucesso e de performance na nossa relação. A gente permite praticamente... Não permite, eu ia dizer, a gente permite num certo grau, mas a gente não permite 0,5. que as influências externas, sejam conselhos de amigos, sejam dos nossos familiares, porque a família nos ama e às vezes enxerga de uma forma, tem às vezes diferentes, influenciem na forma como a gente conduz a nossa jornada. Eu e Cris somos muito fechados. De fato, nós somos um bloco. Então, se algo vem pra ele, ele vai dizer, eu preciso ver com Sabrina, o que é que a gente vai fazer. Se algo vem pra mim, eu preciso ver com Cris, a gente vai conversar, a gente vai alinhar. As decisões, elas não são tomadas de uma forma unilateral. Tampouco a gente permite essa influência, as opiniões que são sempre tão alvissareiras, né? Porque eu acho isso. A gente não conversa sobre isso. Ninguém senta com a gente para discutir o nosso relacionamento. Pois é. E aí os ninguém acha nada. E aí trazendo para hoje, só para fechar o pensamento, trazendo para hoje, há 1 ano atrás, mais ou menos, eu ia fechar um contrato incrível, já na realidade de hoje, já com o que eu faço hoje, já com minha segunda transição, saí da indústria farmacêutica, abro minha empresa, se eu posso falar assim, primeiro eu sozinho, eu empresa, eu presa, depois já com equipe, com pessoas, enfim, eu ia fechar um contrato incrível. Antes de mandar o contrato, ela lê. Não por ela ser advogada. O que você acha disso aqui? Melhora pra mim. O que faria diferença pra você fechar? Eu sempre faço isso. Então eu vou fechar o melhor contrato com o meu melhor cliente. Lê pra mim. Eu não falei nada. Não é o que eu botei, não é lê e interpreta. Então lá atrás eu tenho uma base e hoje, o que você acha disso aqui? Aí vem de novo o conflito. Ela vira pra mim e faz assim, tá uma bufa. Eu faria assim, mas sim. Eu deixo pra você avaliar. Essa é só a minha opinião. Básica. Tem isso, tem aquela coisa massa, pode mandar. Tem assim? Tem. Mas tem aquele, putz, não tá legal. Olha isso aqui. E se for pegar na lei, você tá ferrado. Não, para. Esqueça tudo. Minha maravilhosa, você me entende, você me vê, vocês também. Perfeccionistas gostam de tudo intacto. Tem que ter capa, o contra padrão capa. de exigência. Eu quero fazer uma folha do Word e mandar pra pessoa. Pensa, aqui na Bahia, a gente fala em sarrafo. Então, o sarrafo é alto. Então, meu grau de exigência, não só comigo, mas com os que a gente ama, acho que você também deve ter esse mesmo padrão, é refinadíssimo. Então, não. Desde que eu... E aí, de novo, a centralização. Desde que eu faço. E sabe qual desde é melhor? que eu vejo. É porque a gente sabe fazer. E aí, eu tô falando muita gente mesmo, tá? Não tô generalizando. Muita gente mesmo. Fazer um negócio bem feito e fazer uma coisa simples. Caprichado. Um negócio que você vai olhar assim. Porra, velho. Faz a diferença. Eu tenho um mantra que eu queria que vocês Energia anotassem. na imagem. O ok, guarde essa. O ok é inimigo do extraordinário. Anotou? Repete. O ok é inimigo do extraordinário. Ok,
Você come uma comida, é ok. Você vai num lugar, é ok. Você faz um trabalho, ok. Você faz um atendimento com lenha que você... foi ok. Não! Poxa, é muito bom. Você precisa transbordar. A partir do momento que você transborda, as coisas fluem, acontece. Não dá pra ser ok. Um casamento não pode ser ok. Sim. Gente, tem coisa pior do que aquele legalzinho. Não é? Ih, caraca, eu sou fã dele. Não, mas eu já tive. Não, mas ela já me corrigiu, Mas sabe o que é que acontece? Deixa eu te falar, eu vou me defender. Vou me defender. Mas tem aspas. Sim. Ok pra uma pergunta objetiva. Sim. Sim. Okay. É porque o que é que acontece? Ok, pra uma opinião... Não. Certo, beleza. É porque assim, ó, eu sou... Pra eu entender um pouco de produtividade, lógico, eu fui estudar pra mim. Eu era um procrastinador nato, eu era aquele cara que marcava com 20 pessoas e não conseguia cumprir. Enfim, principalmente, eu já vinha com isso, mas principalmente agora, quando a gente teve que passar pela pandemia, o WhatsApp foi algo que me levou para um outro lugar. Né? Então eu saí de todos os grupos, aquilo estava me fazendo mal, aquilo me consumia muito. Sim, verdade. Chegou um momento que você, inclusive, trouxe para mim. Isso. Não tá legal, eu não tô me sentindo bem, a gente ali enclausurado em casa, o escritório precisou ser em casa, a escola era em casa, o hospital era em casa, o supermercado era em casa, tudo era em casa, né? Ele disse, ó, isso aqui, eu tô somatizando com isso aqui. Isso. Eu precisava, a gente já tava e aí, rapidinho, com nossa empresa, posso com falar nossas de casal coisas? de novo? Sim. Ele vem pra mim com essa demanda e eu devolvo pra ele. Sempre essa dança. Tá fazendo mal pra você? Tá. Então tudo Como é que resolve? Como é que resolve? Eu Eu vou tô sair. saindo de tudo. Mas isso não significa dizer que Sabrina tenha que sair. Ela continuou, não é? Só pra que... Vamos sair. Você entende? Eu tô trazendo isso porque às vezes a nossa fala tá, nossa, mas tudo com eles é harmônico, é tudo Não, igual. Não. não. Eu tô trazendo isso pra trazer vida real. Então assim, tá fazendo mal pra ti? Você acha que, eu vou sair. Então saia. Sabrina fica. Não tá fazendo mal a Sabrina. E o que eu queria falar sobre estudando produtividade, eu entendi que para algumas coisas eu preciso ser radical. Eu não posso, não, isso aqui eu vou fazer menos. Isso, não dá pra mim. Ou corta, resolve Isso. e depois volta aos poucos. Exatamente. Só que o meu voltar aos poucos, eu me tornei objetivo no WhatsApp. Então o meu WhatsApp é sim, beleza, tá marcado, ok, vamos, combinado, legal. O meu WhatsApp é assim. E eu voltei para alguns grupos, mas eu não abro os grupos. Sim. Eu perco muito tempo É uma ali. sensação de improdutividade. Exatamente. De vez em quando. E aí, o que é que acontece? Eu tenho o meu... O termômetro social. meu dele. termômetro social. Aí Sabrina vira pra mim e fala assim, amor, falaram com você lá no grupo. Foi? Peraí. Gente, fala sério, se eu não vou pro céu sem passar por alfândega. Mas eu falo pra todo mundo. Eu falo, Tenho gente, visto, já tenho visto. Ontem mesmo eu falei pro pessoal, falei, gente, desculpa, eu não acompanho. E a galera já sabe disso. O pessoal já veio no meu particular falar comigo. Tá tudo bem. O problema é que é exigir. Quantas vezes o pessoal manda mensagem da liga em seguida pra dizer, você viu minha mensagem? Não. Sim. Não é porque você me ligou, eu não consegui nem ver a mensagem. Não. Sim. Dá vontade de falar isso. É aquilo que você comentou. Nós estamos vivendo uma era de muito imediatismo. Isso tem gerado também grandes distorções em padrões de saúde mental, ansiedade, depressão, a síndrome do pensamento acelerado. E isso envolve todo esse caldo, todo esse contexto, né? Então a gente precisa realmente observar e observar os limites do seu companheiro, do seu namorado, do seu namorada. Só que isso tudo, a gente tá falando aqui, lógico, de algumas experiências profissionais, do nosso relacionamento, mas aí chega 2019? Quando foi que vocês juntaram? 2019. Área pessoal e profissional. 2019. Sempre é isso. Na verdade... A gente sempre se apoiou. Mas A gente antes sempre se disso... ajudou. Você já somava o trabalho no mercado tradicional com todo o meu back. Então, assim, nós já éramos sócios nesse sentido. Sim, então, tudo que envolvia o burocrático, tudo que envolvia, muitas vezes, a questão contábil, essa comunicação, todo esse burocrático, ele já era meu parceiro profissional. Não estou falando de parceiro de vida, né? Então, tudo assim, isso eu sempre esse fui controle... Gestor. Exatamente. Isso. Sempre Ele fui eu. Ela dava aula, o pessoal manda... Desde 2011. o pessoal manda o e-mail para lançar nota, e nós já eu que éramos... faço, eu que mando, eu que respondo, Aí você tem que desenvolver a habilidade disso. Sim, o quê? Sim. Nós somos formalmente sócios
Desde 2011. Sim. Desde 2011. Aí, só que aí eu faço minha segunda transição de carreira em final de 2016 para 2017. Aí eu volto a trabalhar com coach, mentoria, consultoria, que era uma coisa que eu amava fazer na época da educação física. E eu estava na indústria, como eu falei, por conta de grana. Surge uma oportunidade para eu voltar a fazer isso. Eu no meio de um processo para alcançar um nível de gerente na indústria farmacêutica. Eu recebo o processo para fazer isso. Quando eu falo, ninguém entende o que foi o que estava acontecendo. Mais uma vez, eu vou pedir demissão e vou voltar a trabalhar com isso, isso e isso. Vai. Mais uma vez isso acontece. Aí eu já estava trabalhando com coach, mentoria, consultoria, treinamento. Já estava trabalhando com isso desde 17, 18, aí 19. Ela já dava aula desde 2004. 2000 lá atrás. Desde 2004, online desde 2010. 2010. Desde 2010 no online. Aí eu já tava 17, 18, quando foi 19, ela, mais uma vez na nossa conversa, ela fala, ela tava num grande play de mercado. E ela vira pra mim e fala, vou sair, vou abrir o nosso. O que você acha? Eu fiz, vamos junto. E aí, desde 2019, a gente senta, monta a nossa plataforma, começa a unir forças, Sabrina começa a fazer cursos, começa a entrar na área, a gente começa a somar habilidades. A gente acabou de trazer aqui para vocês, e se vocês já prestaram atenção, vocês já conseguem entender. Eu sou mais sistemático, por mais que eu seja um comunicador, mas eu gosto de trabalhar assim. É isso. Jeito, Exatamente. Eu sou executora, comunicadora, mas de onde veio planejamento? Trabalhei 15 anos com gestão de projetos. Exatamente. Como não entender de Impossível. planejamento? Exatamente. Como não viver planejamento? Eu não consigo, eu falo para ela, eu não consigo. Ela, amor, mas você já pensou? Eu já pensei na estratégia, que eu já pensei. 360. Exatamente. Até eu não pra ser mais consigo. produtivo Uhum. e ter alta performance. Uhum. Porque se você pensar uma coisa de cada vez, Não. tem que ter o voo 180 e depois aqui, papel. Vamos aqui, Sim. organizar. Aí a gente conseguiu somar habilidades, Sabrina com uma visão mais sistêmica e eu com uma visão mais técnica. Não que eu não tenha visão sistêmica e não que ela não tenha visão técnica, e a gente conseguiu ir juntando isso. E aí montamos a nossa empresa. E Hoje são 2 braços. Hoje né? são 2 braços. Começou isolado só com o braço jurídico, que temos a plataforma ainda, mas que hoje a plataforma faz parte de algo maior. Exatamente. Bacana. E aí a gente já, o negócio Eu imaginei. Ui, que é uma maravilha. 12 horas depois. Não, mentira. Chegando aqui a esse momento, eu acho que vocês, se eu pudesse traduzir o que está sendo esse podcast, relações. O relacionar, vamos pegar o verbo, porque é o verbo que gera movimento. É o relacionar. Se você não se relaciona bem com você, Sim. não caminha. Sim. Se você decide casar e não se relacionar bem com o casal, o negócio não caminha. Sim. E aí depois vem os filhos, se você não se relacionar bem com os filhos, o negócio não caminha. Sim. Aí filhos estão com traumas, isso, aquilo, porque você não cuida bem, porque você não faz isso, né? Porque o julgamento também é uma zona de conforto. É mais fácil julgar do que escutar e entender o que está acontecendo naquele processo. Então, muito, muito bom estar aqui com vocês. E eu sempre gosto muito. Meus vídeos do YouTube, tudo meu é assim, ó. E agora, eu queria que vocês, cada um, individualmente, deixasse uma mensagem de movimento para esses casais, para essas pessoas que buscam. Eu tô na primeira fase, né, buscando a pessoa, o casal. Esse podcast é indispensável para quem tá buscando, hein? Individual tá bombando, mas o casal, né, o que queira jogar junto, parceria, dar a mão, puxar, né, levar pra cima, empurrar, botar numa catapulta pra dizer, bora! Vai! Vamos pular junto, pula! Deixa uma mensagem aqui pra galera que tá escutando, né? O podcast, quando eu pensei nele, vida mais produtiva, produtividade, é muito olhando as áreas da vida. A gente tem 5 áreas mestras: pessoal, profissional,
financeiro, relacionamentos, e seja eles com fornecedores, com amigos, com família, né, com casal, e a qualidade de vida. Vocês trouxeram todos esses pontos. Então, qual a mensagem vocês deixam aí para as pessoas que querem ter os seus relacionamentos saudáveis, que estão buscando um relacionamento e precisam começar a aprender a pedir certo, que foi uma coisa que eu aprendi muito no Centro Espírita. Você quer? O que é que você quer? Você está pedindo certo? Inclusive, eu tinha uma fala antes de me aprofundar no Centro Espírita, que era uma fala horrível, que se você tiver, mude isso. Eu dizia que eu tinha um dedo podre. Nossa. Aí, no Centro Espírita, a menina, né, a minha atendente espiritual, fez assim: olha para as suas mãos. Eu tô olhando. Tem algum dedo podre aí? Eu não. Eu fiz aí, por que você tá dizendo isso? O que é que tem por trás dessa fala? Que a gente precisa começar a pedir certo. Não é isso? É pedir certo. O que é que vocês podem deixar aí desse histórico sensacional de vocês, de casal? Ficou claro pra vocês a alta performance? Eu não preciso nem detalhar, que é a única coisa que eu não preciso falar aqui. Deixa pra gente essa mensagem. Posso começar? Eu vou começar só dando uma explicação e depois eu falo a frase que eu particularmente gosto. Eu acho que parte do princípio de clareza do que você quer, pra poder você pedir certo. Claro. O que eu vejo o maior problema hoje nas pessoas é porque elas não têm clareza realmente do que elas querem. E por isso que eu falei que eu queria explicar. E as pessoas falam: não, eu tenho clareza sim, eu quero um carro. Você não quer um carro, você quer uma BMW, o X5 azul com banco caramelo 2023. É isso que você quer. Isso que é clareza. Né? Eu quero viajar. Não, você não quer viajar. Você quer ir para Itália, você quer ir para Roma, você quer conhecer... Isso é ter clareza. E assim é com tudo. Eu quero ganhar mais. R$1 é ganhar mais. Então eu quero ganhar 40 mil reais por mês, fazendo isso, ajudando pessoas, entregando isso aqui. Isso é ter clareza. Então, primeiro ponto que eu trago é que as pessoas precisam ter clareza. Se você tiver clareza, aí vem a frase que assim como Sabrina tem o que ela falou, o mantra, tem uma frase que eu uso muito, que eu falo muito, eu uso nas minhas postagens, coloquei no meu livro várias vezes, falo muito sobre ela, e que eu não poderia deixar de falar ela aqui, que para mim faz muito sentido, que direção é mais importante do que velocidade. Sempre. Então, você saber para onde você está indo. E se você parar para fazer uma análise, foi o que a gente falou desde o início. Então, se eu sei o que eu quero conquistar, se eu sei o que eu quero comprar, se eu sei qual é o momento, por quê? Porque eu vou alcançar aquilo ali na frente, eu sei que adiar 10 anos da festa de casamento não vai fazer diferença. Sim. Então, para mim, direção é mais importante do que velocidade. Não adianta correr na direção errada, Sim. nem caminhar para a direção certa, que o movimento às vezes requer que você bote 80 km por hora. Sim. Mas às vezes é 40, mas às vezes é 150. Mas se estiver na direção certa. Exatamente. Nossa, primeiro quero dizer que foi um prazer estar aqui. Eu amei. Que energia boa. E eu espero que você sinta. Eu gosto muito do sentir. E o sentir também traz muita produtividade, né? A gente muitas vezes trabalha só o campo do pensamento, mas sentindo... Só o lógico. Exatamente. Sentindo, curtindo, deixando comentários aí embaixo. A gente também vai poder perceber que fez, de fato, a diferença, o que a gente trouxe da nossa vida real para você. E a mensagem que eu deixaria é que você precisa ser você. Você precisa se aceitar como ponto de partida, porque a partir do momento que que você se aceita com todas as suas incompletudes, com todas as suas questões, e você se disponibiliza, porque relacionamento tem muito de se disponibilizar, de se colocar à disposição, sem se colocar numa relação de crédito, débito, do quanto você fez, do quanto o outro fez, sendo você e permitindo que as coisas possam fluir, eu tenho certeza que você vai ter um relacionamento de alta performance. Isso não significa dizer, como a gente falou diversas vezes, que não haja divergência, que não haja altos e baixos, mas tem mais uma última coisa: põe o amor acima de todas as questões, de todas as diferenças. O que acontece é que na infantilização do relacionamento, só para finalizar, a gente faz questão com a nossa criança fora de ordem de colocar o relacionamento à prova. Então, surge uma divergência, surge uma DR, eu tô na TPM, Cristiano fez algo que eu não curti. Vamos acabar. Vamos
Aquela coisa de dar um tempo é da adolescência. Abraça a adolescente. Então, assim, se você não coloca... Uma coisa que a gente sempre fez também é nunca colocar... Não é numa briga, não é de panela que você diz, vamos terminar. Porque numa dessa, num estado emocional alterado, com muita raiva, o sujeito de sopetão diz, vamos. E eu já tive diversas experiências como essas, em que, inclusive, às vezes, até a própria energia, eu acredito muito em energia, eu já assisti situações de uma briga... De um casamento sólido, uma coisa simples, a briga fica gigante, a gente acessa, chegou a me arrepiar, a gente acessa estados emocionais, as pessoas se agridem. Eu sei que você conhece pessoas que já viveram isso, as pessoas chegam a se agredir, vão parar em delegacia. É louco. E quando foi ver, foi por causa daquele momento. Então, assim, não põe o amor acima, não põe teu relacionamento à prova. Briga, tem DR, lava a roupa, lava a louça, lava o que for. Mas se tem afeto, se tem respeito, se tem cumplicidade, Sim. Coloca isso assim. Aprende a respirar, né? Sim. 1, 2, 3, conta Totalmente. carneirinho. Ó. Você quer estar junto? Um exercício que eu faço sempre nas mentorias é, fecha teus olhos, você vê essa pessoa com você daqui a um ano? Você vê essa pessoa contigo nos teus sonhos daqui a 5 anos? Ah, eu vejo. Então para de coisa. Para de dizer que quer terminar. Você não quer estar junto, então como é que você diz que quer terminar? É outra coisa que você quer terminar. É outro ciclo. Entende? Agora, acontece também ciclo. da pessoa dizer, fecha os olhos, não vejo Sabrina. Então, calma. Vamos desenhar, alinhar, programar. E de fato a pessoa não quer mais. Mas quando quer, para com essa coisa de ficar na criança dizendo que não quer. E tem ciclos que precisam se encerrar. Sim. É o famoso deu certo. Sim. Exatamente. Não é, meu Deus, eu vivi 10 anos com a pessoa e não deu certo. Deu certo. Deu certo, sim. 10 anos. Não tá fazendo bem, não tá saúde, não tem qualidade de vida, não tem relacionar. Exatamente. Não funciona mais. Senta, conversa. E finaliza. Chegamos a um final de um ciclo que amanhã pode retornar. Exatamente. Mas vai ser um novo ciclo. Exatamente. Esse ciclo pode ter encerrado. Sim. Sim, Perfeito. Isso é lindo. Isso é lindo. Deixa aqui os canais de vocês. Onde é que as pessoas podem encontrar vocês? Ó, tem o meu Instagram, Cristiano Brandão Mentor. No final tem mentor, porque já tinha um Cristiano Brandão só. Então é Cristiano Brandão Mentor, tive que botar um mentor no final. Cristiano Brandão Mentor, você me acha no Instagram. No Facebook também é a mesma coisa. No YouTube também, só Cristiano Brandão. E lá no YouTube também, vou deixar aqui o meu podcast também. Claro. Então, se você procurar lá os códigos da alta performance, já tem 20 episódios. Então, eu convidei vários empresários e profissionais que de alguma forma alcançaram a alta performance e fizeram a diferença para entrevistar eles. Então, tá bem bacana também. No YouTube, no Spotify, no Google Cast, você me encontra lá, certo? Beijo, 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 obrigado. Foi top estar aqui, foi muito bom também, curti bastante. E qualquer coisa, tamo juntos. Sabrina Dourado. Põe Sabrina Dourado no Insta, no Face, YouTube, lá no Spotify, o Despertar das Leoas e uma série de conteúdos também incríveis. Logo mais, essa leoa vai estar comigo no podcast. Já quero trazer esse spoiler, já está convidadíssima. Vamos nessa. E um prazer estar com vocês. Muita luz, muita energia, muita ação diante desse movimento trazido aqui nessa fala. E um beijo muito especial pra vocês. Vamos nessa. E pau na máquina, viu? Pega aí a nota. Olha a próxima reunião de condomínio casal vai rolar. Bora. Aqui, Com ata e tudo. Ó, amor, aprendi aqui. Olha esses pontos. Vamos sentar, vamos escutar junto e tudo certo. Pois é, bem por aí. Nas horas vagas, dança, que a gente dança também. Confere Pois lá no é. Insta. Gente, Pois acompanha de dança, né? É a coisa mais linda. Inclusive, eu tenho recebido cobranças efusivas da dança. Calma, pessoal. Tem uma transição acontecendo. Exatamente. Então, possivelmente, quando vocês escutarem, já vai ter essa transição acontecido. Mas, enfim, sucesso demais pra vocês. Valeu, Pra você em dobro. valeu. Tamo juntos. Uhul!